Graça e paz a todos os amigos ouvintes do canal, como que vocês se encontram nesta manhã abençoada. Trago para vocês hoje o pão diário, esta palavra viva e eficaz, e tenho certeza que este alimento irá falar muito ao seu coração, porque essa palavra do Senhor, ela é poderosa, ela entra onde a ciência não entra, ela penetra onde o homem jamais poderia imaginar. Por isso, esta manhã eu quero compartilhar ela com você. Sem perca de tempo, gostaria muito que você deixasse os seus likes, compartilhasse essa mensagem e nos seguisse. Esse sininho que você está vendo aí embaixo é a qual você vai se inscrever, exatamente. Sem perca de tempo, eu gostaria de dividir com você essa palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis 16 e o capítulo 16 deste livro e o verso 2, apenas que nós vamos aqui estar comentando e nos alimentando e aprendendo mais e mais do Senhor. Amém? Capítulo 16, verso 2 diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, pois entra a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Oh, glória a Deus, aleluia. Existem aqui algumas aplicações que são extremamente relevantes dentro desse capítulo de Gênesis. Porque se vocês retrocederem um pouquinho, no capítulo 15, Deus ele vem falando com Abrão. Aqui ele não havia mudado o seu nome. Era Abrão e Sarai. E Deus vem falando com Abrão no capítulo 15 e promete a ele um filho, e esse filho seria de grande nação. Ele seria pai de uma grande nação. E logo no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Sara não gerava. A Bíblia está dizendo que Sarai não lhe gerava filhos. Ela sabia que Deus havia cerrado a sua amada. Ela tinha plena consciência que ela não poderia realizar o sonho deste homem. E não lhe gerava filhos. Tinha consciência, ela sabia. No versículo 2, a Bíblia vai dizer que Sarai, ela pede a Abrão que entre por sua escrava Agar. Foi-lhe feita uma promessa no capítulo 15, que seria pai de nação, que ele teria um filho, mas ela não parou nenhum momento para imaginar como seria aquilo. Dentro do seu coração gerou o quê? Uma expectativa, uma ansiedade de viver aquela promessa. Só que o problema de Sara, que ela quis viver esta promessa no tempo dela. Aleluia, glória a Deus. E eu quero compartilhar com você aqui esta palavra, mediante a este assunto tão irrelevante. Aleluia, glória a Deus. Nessa época, era de costume as mulheres terem filho. E se não tivesse, se elas não gerassem, poderia ser dar às servas para que gerassem por elas. E assim desse continuidade, herdade aos chefes de família, os líderes das tribos, os pais, vamos dizer assim. Como que ele seria pai de nação se Sarai não lhe gerava filho? Aleluia. Percebe-se você que nós temos estratégia, rapidamente maquiamos alguma coisa, arquitetamos alguma coisa, porque somos assim, queremos viver as nossas perspectivas já no momento, no agora. Trazendo para os dias atuais, nós estamos numa era Wi-Fi, nós estamos numa era em que queremos primeiramente sermos felizes, vivermos tudo de uma vez e se esquecendo de etapas, de como é o processo. Capítulo 15 foi feita uma promessa. No 16, Sarai fez essa promessa da parte dela, da forma dela. E é essa forma que eu quero aqui dividir com você as opiniões. Neste vídeo eu gostaria que você colocasse os seus comentários do que você acha dessa atitude de Sara. O que levou Sara a se precipitar. Aleluia, glória a Deus. Sara sabe das suas condições e ela tenta dar um jeitinho. Ela
eu não vou dizer ordena, mas ela pede ao marido que possua a sua serva, para que assim a promessa que Deus fez a eles, ela passou para terceiros fazer. Percebe-se você que quando nós queremos ser felizes, nós, da nossa forma, do nosso jeito, damos desculpa, damos jeitinho, não pensamos nas consequências. Aleluia, glória a Deus. E o mais que me interessante, que mais me chama a atenção aqui nesse versículo 2, Abrão ouve a voz de Sara. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não falava com Abrão? No capítulo 15? Não foi Deus que fez a promessa a ele? E por que ele ouviu a voz de Sara? No capítulo 16. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Tudo errado. Tudo errado. Deus prometeu. Mas está passando. Foram 25 anos. 25 anos. Depois que Deus prometeu que a promessa se cumpriu. Na vida de Abraão e de Sara. Mas ela, obviamente, eles não queriam de forma alguma. Aleluia, glória a Deus. Esperar isso. Eles não queriam de forma alguma. 25 anos. Mas somos assim, somos ansiosos. Vivemos numa expectativa motora que fala ontem, já quer que acontece hoje. Mas e o processo? E a lapidação? E o preparo? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a voz de Sarai estava na cabeça de Abrão. E ele assim ouviu a voz de Sarai. No capítulo 5, em diante, nós vamos ler aqui, antes mesmo de chegarmos aqui, porque esse processo, depois que ele adentra, possui sua serva Agar, e ela gera o filho Ismael. Ismael não era a promessa. Aleluia, glória a Deus. Não era. Ismael era a precipitação. Ismael era o jeitinho. Era a resolução que Sarai achou que fosse resolver. Ela trouxe para dentro da sua casa um grande problema. Ela trouxe para a sua vida, aleluia, glória a Deus, e até mesmo para mim e para a sua. Porque mais na frente a Bíblia vai dizer que existia Deus, Ismael não era promessa, não tinha promessa na vida, não era para Ismael, mas já que foi assim, Deus ali abençoou Ismael. E de Ismael também foi se gerada uma grande nação. Seriam povos diferentes. Isso a Bíblia vai dizer em outros capítulos, em outros livros. E até hoje, nos dias de hoje, você vai lá, na terra, lá em Israel, em alguns lugares, os povos e países que foram divididos por causa dessa resolução, desse jeitinho que Sarai deu. Como pode mexer com toda a estrutura, né? Lá atrás, há 2023 anos atrás, e o país vive divisões, o país vive separações. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer no capítulo 5, então disse Sarai a Abraão, meu agravo é sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo que ela agora que recebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue-a entre a mim e a ti. Percebe-se você que ela arrumou o problema, ela trouxe o problema, e aqui no verso 5, ela queria que Abrão resolvesse o quê? Mas não foi ela que trouxe, não foi ela que gerou. Sarai estava com ciúme, porque Agar deu um filho.
Mas desde o capítulo 15 ela sabia e não lhe gerava filho. Mas o sentimento de querer, o sentimento de posse e o sentimento de egoísmo sempre habitou ali, sempre esteve ali. E no verso 5, ela expressou isso. Ela já queria que Abraão tomasse decisões, resolvesse uma situação que ela trouxe para dentro da sua casa, que ela proporcionou. Aleluia, glória a Deus. Abraão estava encantado, teve um filho, Ismael, talvez ele dava mais atenção à criança, e a H se prevaleceu sobre isso, né? Eu sou mãe do filho dele, e obviamente acontecia o quê? Competições, ciúme, intriguinhas de lar doméstico. E ela já queria que ele resolvesse para a situação que ela trouxe para dentro da casa. Então Abraão disse o quê? Julgue você, resolva você. Aleluia, glória a Deus. Ela trouxe esse problema e vai pedir que Abraão, sem pensar, porque como ele adentrou por Agar, e ele ouviu a voz de Sarai e não a voz de Deus, ele foi cúmplice desse problema. Só que ele não queria mais se meter. Ele viu que aquilo ali ia gerar mais conflito. E Sarai vai se afligir, vai afligir a Agar. A Bíblia diz que ela aflige a Agar de uma forma, sufoca, despreza, humilha. Ele vai afligir esta mulher, atormentá-la. O significado de aflição, de afligir, é tormento, angústia. E esta escrava, ela vai fugir da face da sua senhora. Ela vai fugir da face de Sarai. Ela vai para o deserto. E o texto vai dizer que o anjo achou ela numa fonte de água no deserto. Impressionante, né? Água no deserto. O anjo vai achá-la numa fonte no deserto. E ainda vai perguntar: Agar, de onde tu vens? Até parece que se escondemos, né? Porque ela era vamos dizer assim, para Sarai ela era a resolução de um problema, que dentro daquilo ali, desse contexto aqui, ela tornou-se um problema maior. Envolveram ela nesse problema. Adicionaram H nesse problema. Ela nem queria entrar, mas porque a outra queria gerar, que a outra queria mostrar que ela ia ser mãe, que eles iam ser pais de nação, mas Ismael não era a promessa. Ismael não era aquilo que Deus tinha para a vida de Abraão e Sarai. Era para a vida de Agar. Por que você acha que foi coincidência? Você acha que foi por um acaso? Deus permitiu. Lembra-se você que eu disse que mais pra frente a Bíblia vai dizer sobre a história, a trajetória de Ismael também. Foi ele dividido, foram divisões de povos, de raça e de países que até hoje está lá dividido. Irã e Iraque. Exatamente. Como também, mais na frente, a Bíblia vai dizer sobre Jacó e Esaú, seu irmão. Irmãos, a Bíblia ela é um leque de conhecimento que, desde que o mundo é mundo, até os dias de hoje atuais, agora, eles faz sentido. De repente você fala, não tenho nada a ver com essa história. Tem. Porque o que eu estou lendo aqui, nós estamos aqui compartilhando essa palavra, é para mim e para você. Aleluia. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes somos assim? Temos esse sentimento, não esperamos o tempo de Deus e colocamos na frente dos bois o carro. Aonde? Como? Que vai? Não existe. Ah, mas Deus prometeu, eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer da minha forma para que aconteça, né? Prometeu para ficar mais bonito, então não precisa, Deus não precisa que nos ajudamos Ele a nada. Somos nós que precisamos da ajuda dEle.
Mas é um processo. É muito tempo, eu tenho que esperar 25 anos. Olha, dependente de Ismael ter nascido, ela ainda esperou. E no momento certo, Isaac nasceu. A promessa aconteceu. Ele nasceu e foi uma benção. Mas nós vamos falar desta escrava, desta mulher. Agar, de onde tu vens? Para onde tu vais? Nota-se você que esta mulher estava amargurada, angustiada, que é o mesmo significado de aflita. Ela estava em aflição. Sarai estava afligindo esta mulher. Como que você fica num local em que você é humilhada, atormentada, desprezada? De certa forma, ela tinha que obedecer. Ela era serva de Sarai. Talvez ela se cresceu um pouquinho por ser mãe de Ismael, mas mesmo assim, ela não poderia tomar algumas decisões. Não cabia a ela. E com essa aflição, ela fugiu da face da sua serva, da sua senhora. E é evidente que o anjo sabia que ela havia saído de lá, da face, da aldeia. Sabia o que estava acontecendo, o anjo sabia, mas o anjo perguntou: Agar, de onde tu vens? Essa pergunta que eu faço para você. De onde tu vens? E para onde tu vais? Tem saído da direção, aleluia, da direção e debaixo das potentes mãos do Senhor. Tem decidido coisas que para você acha maleável, razoavelmente. Tem decidido por coisas que lá atrás foi feita uma promessa, mas esse tempo que não chega, essa promessa que não acontece. Cuidado para que esse tempo, e esse tempo que está demorando, cuidado, que esse tempo que está demorando, que está lapidando, que está te tratando, não passe desapercebido. Cuidado para que você não venha se frustrar, se magoar mais do que você está. Porque tens tomado um caminho de onde tu vens. Eu vim fugida da face da minha senhora. Por quê? Mas eu sou obrigada a passar por isso. Eu tenho que passar por isso. Ninguém vai viver as suas histórias. Ninguém vai passar por você. Não existe. A Bíblia diz que temos que levar as nossas próprias cargas. Sim, independente de ser muita ou pouca, pesada ou leve. Mas temos que levar. Alguém vai, no meio dessa jornada, dessa caminhada, vai aparecer anjos, pessoas. Deus vai enviar pessoas que vão te ajudar, auxiliar, aconselhar, não sei. Porque Deus sempre envia. Deus sempre envia. O anjo não apareceu para Agar? Para onde tu vais? Aleluia, glória a Deus. O anjo queria que Agar refletisse, irmãos. Refletisse na sua atitude. Porque quando saímos sem direção, saímos assim, errante pelo mundo. É como saímos da presença de Deus e vamos para o mundo, ganhar o mundo. Eu vou viver, eu vou ser feliz. Uma falsa felicidade, uma falsa alegria. E o mundo te abraça com força. Isso eu te garanto. Ele te abraça com uma força que você pensa que todo mundo gosta de você. Você pensa que todo mundo é seu amigo. Que, nossa, eu não acredito que eu perdi todo... uma falsa ilusão. E começa a acontecer manjares, banquete, oportunidades, emprego. Tudo do bom e do melhor. Mas as consequências disso depois... Eu sou prova e testemunha disso. E acredito que você também tenha na sua vida um testemunho para contar referente à quebra de aliança. Referente a não esperar em Deus. Aleluia, glória a Deus. Talvez o seu tempo, a sua senha não tenha sido chamada ainda.
Ou talvez a sua bênção já desceu, só ainda você não recebeu por falta de posição. Exatamente. Exatamente. Precisamos ter a consciência dos nossos atos. O anjo falou para Agar, para ela refletir nessa atitude. Foi sensato o que você fez? Você vai fugir da face com essa criança? Por um deserto? Mas nota-se você que lá atrás eu falei que no deserto tinha uma fonte. Como que pode uma fonte? Graças a Deus. Porque Deus envia. Quando é propósito de Deus, não adianta fugir, não adianta nada. Não acontece, não morre. Não adianta fugir. Vai fugir, vai ir para voltar. Exatamente. Ela insiste em querer uma oportunidade nas coisas que aconteceu, né? Para ela. Ela insiste nisso. Talvez ela queira até dar desculpa. E Sarai também. Porque através dessa atitude que Sara teve, obviamente que mexeu com Abraão. O coração dele. A mulher, né, tudo bem, veio escravo, não tinha aquele sentimento de amor, mas e o filho? Porque não era uma pessoa só, estava envolvendo duas pessoas. E detalhe, uma dessas duas era sangue dele. Percebe-se você que complicado? É muito complicado. E ouviu Abraão a voz de Sara. Quando você parar de ouvir a voz dos outros, a voz do mundo, e ouvir a voz de Deus, você não está identificando mais a voz de Deus, porque tem vivido as suas vontades e os seus desejos. Então agora, todo mundo quando fala, você pensa que é Deus e não é Deus. Para você, a ovelha, ela conhece o seu pastor. A Bíblia vai dizer que a ovelha conhece o seu pastor, conhece a voz do seu pastor. Aleluia, glória a Deus. E você tem ouvido vozes. Abraão, ele identificava quando Deus falava com ele e era a promessa, era diálogos, enviava anjo e foi prometido. Aí no 16 ele começou a ouvir a voz da mulher, a voz do vizinho, a voz do amigo, a voz de não sei de quem. Larga isso, deixa pra lá, vamos viver, vamos ser felizes. Ele ouviu a voz de Sarai. Que problemão, né? Que problemão que ele arrumou para a vida dela, para a vida deles. Se preferimos ouvir a voz que não seja a voz de Deus, ouvir outras vozes, está tudo errado. Estamos indo para um caminho sem volta. Aleluia. Se você não consegue identificar a voz do seu Deus mais, saber que é quando é Deus que fala com você, peça a Ele discernimento. Aleluias. Eu falo com você com propriedade, com o coração cheio da presença de Deus. Todas as vezes que eu apregou, leio até mesmo um versículo, ouço um louvor, eu sinto Deus na minha vida. É muito difícil viver sem a presença desse Deus. É impossível viver. Mas eu vivo. Não vive, não. Porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do nosso Pai. O fôlego de vida pertence a Ele. E se você refletir como essa mulher refletiu, para onde tu vais? Se Deus não mandou, se Deus não mandar. Ele perguntou, de onde tu vem? Ela respondeu. E depois perguntou, e para onde você vai? Vou sentar aqui e vou morrer. Um deserto, só tinha morte para ela. Deserto, só morte. Porque se não tivesse a fonte para saciar a sua sede, não existiria divisões, não existiria mais outros países como tem hoje lá. Irã, Iraque. Não. Agar morreria, Ismael também. Tudo certo. Mas Deus não se agrada em ver a sua destruição. Em ver a minha destruição. Deus não agrada do seu sofrimento e do meu sofrimento. Mas foi 25 anos que Deus me prometeu. Eu estou passando por um processo. Tá doendo. Tá machucando. Mas talvez para você refletir, para você crescer na presença do Senhor,
crescer, amadurecer. Porque tudo que não te mata te fortalece. E você vai ter testemunho para contar, como eu tenho. Eu creio que você vai ter, ou você já até tem testemunho para contar das maravilhas e milagres que você tem vivido com esse Deus maravilhoso. Então pegue esse odre, aleluia. Pegue esse odre agora, encha nessa fonte de água viva, água cristalina, encha, deixa transbordar, aleluias, e beba desta água. Esta água que vai te saciar para todo sempre. Lembra da mulher samaritana? Quando ela conheceu a Jesus e ela viu que ele era a água que nunca mais ela ia ter sede. Ela levou para Samaria aquele testemunho, aquilo que acontecera com ela. Toda a Samaria se converteu. Jesus ficou 2 dias lá, porque ela levou ele para lá através do seu testemunho. Uma mulher sem perspectiva, desacreditada, não era respeitada moralmente, vivia debaixo de suas capas, de seus mantos, de suas mortalhas, vivia se escondendo. Ela foi buscar água ao meio-dia, irmãos. Era a hora sexta, uma hora que um deserto, acredito eu que seja até esse deserto aí. Um deserto que é 70 graus. Não é 40 igual o nosso aqui, 35. Chega a 40 e nós estamos morrendo. Agora você imagina um deserto de 70 graus. Ela ia buscar água porque sabia que aquele horário tinha poucas pessoas. Aí quer viver assim, se escondendo até quando? Quer viver por detrás, quer aparecer só de vez em quando com a cabecinha assim? Meu Deus te chamou para viver o sobrenatural, para ser excelência. Aleluias. Para você ser cabeça e não cauda. Mas é 25 anos. Quando que vai acontecer? Como eu disse, a sua bênção já chegou. Porque é ela que nos acompanha. Nós não temos que ficar correndo atrás de nada. As bênçãos nos acompanham. Simplesmente temos que tomar posição. Nos posicionar. Não sair da direção. Não sair do foco. Não perder o foco. Não abandonar. Porque somos nós que quebramos a aliança. Somos nós que entristecemos o Espírito Santo. E todas as vezes que isso acontece, Deus permite passarmos pelo vale da sombra da morte. Deus permite deserto. Deus permite tempestade. Deus permite. Porque Ele é Deus. Ele vai ser sempre Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Para te forjar, para te preparar, para que você cresça. E amanhã, quando vier uma nova tempestade, você vai tirar de letra. Fala assim: eu tenho um Deus. Aleluia. Esta palavra que o Senhor me deu esta manhã, eu gostaria que você guardasse ela na palma do teu coração. Diante já, eu agradeço muito a você que ficou até o final deste vídeo. Compartilhe essa palavra. Não deixe de se inscrever no canal. Curta bastante. E mais uma vez, não saia da presença do Senhor. Não desista da promessa. Aleluia, não desista porque Ele não desistiu. Já chegou. É só você levantar a cabeça como aquele anjo apareceu para ela. Porque a Agar, ela voltou. Ela voltou do mesmo lugar da onde ela tinha saído, ela voltou. Quem dera, né, que você voltasse agora também através dessa palavra. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou em seu coração, aleluia, glória a Deus, deixa os comentários aí, falando, essa palavra falou comigo, e eu aceito a Jesus, e eu quero voltar, eu não vou perder meu foco, aleluia, porque sem Deus nós não podemos nada. Fique com Deus e a paz do Senhor.